Bem-vindos a mais um podcast GFcast, o seu bate-papo semanal conosco. Marcos Ferri e eu estamos aqui para falar sobre proposta de valor. Para você, empreendedor de sucesso que deseja estar melhorando a sua empresa a vender mais, se desenvolver e, por que não, ter condições bem tranquilas financeiras. Marcos, muito bom dia. Muito bom dia, Gilmárcio. Muito bom dia a você que está aqui conosco, aproveitando para aprender e se desenvolver cada vez mais. A si próprio, que é empresário e quer se tornar um profissional cada vez melhor, e também para aquele que quer se tornar um empresário, que quer desenvolver e empreender no mundo maravilhoso de negócios. Vamos lá então para o nosso podcast semanal. Então hoje nós vamos falar sobre proposta de valor. Então, Marcos, o que vem a ser aí proposta de valor? Essa é uma das coisas bem legais que acontece lá no Instituto. Quando o pessoal chega, os empresários chegam para fazer um treinamento lá conosco, o que acontece é que o pessoal não tem clareza no que ele leva para o seu cliente. Quando a gente pergunta, poxa, o que você leva para o seu cliente? A primeira coisa que ele fala é o produto e o serviço dele. Se é um restaurante, por exemplo, os pratos que eu faço, ou então se é um contador, a escrituração, se é uma clínica de estética, é o penteado, é um tratamento, é o botox, né, como o pessoal costuma usar. Só que não é isso que o cliente compra. O que o cliente compra é o que vai ser resolvido. Então, quando a gente fala de proposta de valor, é o que a gente proporciona para o nosso cliente com o nosso produto ou serviço. Então, vamos falar assim, valor do produto diferente completamente de preço. Primeira coisa. Começamos exatamente por aí. Começamos por aí. Então, Exatamente. Valor e preço são coisas completamente diferentes. E isso daí muda muito a percepção do cliente sobre o produto da pessoa? Total. Essa é a grande diferença que existe quando a gente fala em valores. A gente leva para o cliente, poxa, eu estou levando o meu produto que, vamos chutar alguma coisa aí, um salão, de cabeleireiro. É um penteado, é fazer as unhas e tudo mais. Isso é o produto ou o serviço, no caso. Mas o que a pessoa, o que a cliente está realmente comprando não é o fazer o cabelo, não é fazer as unhas ou colocar unha de gel, aquelas coisas todas. O que ela está fazendo é que ela quer se tornar mais bonita. E às vezes não é ficar mais bonita, é sim ter mais segurança em si mesma. Ser elogiada. Exato. Estar com a autoestima elevada, poder chegar numa festa e conversar com as pessoas. Se sentindo segura de que está bem. Segura de si. Exatamente. Ela olha para a pessoa, ela fala assim, olha, eu confio no que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Então, muitas vezes, a pessoa ela quer se sentir o quê? Bem consigo mesmo. Exatamente. E ela transmite isso daí pela imagem. Então, ela vai no salão para se sentir dessa forma. Então, qual que é a proposta de valor que o cliente realmente quer, né, e que o salão está oferecendo? É essa segurança em si mesma. Vamos pensar num casamento. A mulher acorda cedo. Eu falo, casamento 11 horas da manhã. Eu tenho uma vontade de pegar o noivo e a noiva quando fazem isso. Casamento na hora do almoço. Ainda mais aqui em Ribeirão Preto, com esse calor maravilhoso, né? A mulher acorda 5 horas da manhã, vai para o salão, vai fazer cabelo, vai cortar cabelo, vai se maquiar, vai tudo. Por que ela acorda 5 horas da manhã para isso? É para ela chegar no casamento e as outras mulheres, não. Vamos ser bem sinceros, não são os homens, não. Você mulher que está escutando aqui, você deve estar dando risada nessa hora, né? Porque você sabe que não é para o homem, é para as outras mulheres. Sim. Para ela olhar e falar assim, nossa, olha o cabelo dela, que bonito que está.
Ela quer receber esse elogio. Então ela não foi no cabeleireiro por causa do corte Não. e da maquiagem. Ela foi por causa dessa sensação. É ela se sentir destaque no evento que é dela. Então, ela quer, no próprio casamento, ela quer ser a pessoa de destaque. E principalmente, lógico, para as outras mulheres, né? Isso é uma grande verdade. Ah, mas não é assim que eu penso. Eu já ouvi muito disso, né? Uhum. Mas, na verdade, isso acontece no lado inconsciente da mente. A gente quer ser destaque. Às vezes a gente não pensa nisso, mas as nossas atitudes são para isso. Então, na realidade, isso é uma ação muito mais inconsciente do que consciente. Sim. E na hora que o cliente vai comprar alguma coisa, ele não tem essa clareza também. Mas ele compra baseado nisso. Há vários cursos que eu já fiz nessa área de vendas, uma das características que todos falam, a venda tem que ser no inconsciente, Exato. não no consciente. Exatamente. Se você conseguir vender para uma pessoa através do inconsciente dela, essa venda é muito mais fácil, o menor número de objeções, muito mais clara essa venda. E o que acontece normalmente é que você não está assim, passando a lábia, né, como alguns falam, você está enganando a outra pessoa. Não, você simplesmente está dando clareza para o que a pessoa realmente quer. E ela vai comprar aquilo que ela quer, mesmo que ela não tenha consciência disso. Então, se eu entendo o meu cliente e eu vou oferecer para ele baseado no que ele quer comprar, que é a minha proposta de valor, ele não vai comprar, por exemplo, um curso aqui na GZM Academy. Porque eu quero ter mais um curso, quero ter um diploma na parede. Não. Para que ele vai fazer um curso aqui? Para poder se tornar uma esteticista melhor. Para ter um procedimento diferenciado para oferecer para as clientes dela. Ele quer se tornar referência. Exatamente. Ele quer melhorar a autoridade dele dentro do segmento. Exatamente. Exatamente isso. Ele quer se destacar. Exato. E quando a gente fala, isso vale para qualquer área, né? Quando a gente vai falar do nosso cliente, você pega, por exemplo, eu preciso trocar os pneus do meu carro. E aí eu vou numa dessas lojas aí que vendem pneu, faz de tudo, tal, não sei o que mais. Quando eu chego lá e o pessoal tenta enfiar um monte de coisa goela abaixo, você fica chateado, não fica? Porque eu fico. Eu vou te falar, eu não volto. Então, Eu não exatamente volto isso. Agora, se você chega lá, aí ele fala assim, isso aqui é o pneu, tudo bem, vamos fazer, tal, não sei o que mais, você precisa de um pneu que realmente te dê segurança. Como é que é a sua família? Né? Você vai viajar com esse carro, você vai ficar na cidade, você vai entendendo, vai pegando toda a característica do seu cliente, entendendo o que ele realmente precisa. Você vai levar o seguinte, você leva esses pneus aqui, que são os mais adequados para esse tipo de característica que você tem. Olha, se você vai viajar muito e tudo mais, é importante dar uma olhada aqui no amortecedor, depois fazer esse outro aspecto aqui, depois esse outro. Aí a pessoa vai falar assim, não, realmente, eu preciso estar seguro. Estou na estrada, depois eu vou deixar minha família aí desesperada se acontecer alguma coisa comigo. Não, então você vai lá e faz. Então, o mesmo tipo de venda, só que de uma forma que você está agregando valor, ao invés de só enfiar goela abaixo. E aumentando o ticket médio. Exatamente. E eu vou falar uma coisa para vocês, assim, vamos falar bem a verdade. Quem está assistindo aqui, você, já caiu nessa lábia? Eu vou ser bem claro. Essa do pneu, já fui e já caí. Tá? Eu já mudei o modelo do pneu, mudei a empresa que eu estava indo realizar a troca do pneu do meu carro por causa deste estilo de venda. Exato. Foi a questão assim, segurança. A pessoa conversou comigo de forma muito mais tranquila. Uhum. Sinceridade, ela não passou um orçamento. Entendendo a sua necessidade. Isso. E detalhe, quando você saiu de lá, você não se sentiu abusado. Não, eu paguei mais caro. Troquei mais peças do que eu precisava. Mais alto, olha só. Mais peças do que eu precisava. E ainda saí, sabe o quê? Essa foi a pior parte. Sabendo de tudo que aconteceu,
eu ainda fiquei indicando essa empresa para os meus amigos. Exatamente. Porque ela me Você ajudou. saiu satisfeito. Quem conhece um pouco mais de administração, né, já ouviu falar do efeito uau, né? Então, o que é o efeito uau? É quando o cliente sai com o nosso produto ou nosso serviço, mas de boca aberta falando assim, uau, que serviço, que produto. Então, quando a gente leva isso daí para o nosso cliente, a gente não conquista só um cliente, a gente conquista uma espécie de apóstolo. É aquele cliente que vai ficar levando a gente para todos os lados que ele vai. Como o Gilmárcio fez na experiência dele. É isso aí. Você acaba indicando para os amigos, você acaba indicando para pessoas até desconhecidas, que a pessoa, às vezes ela faz um comentário, ela tá falando lá, eu preciso fazer a troca. Eu já tive clientes aqui na GZM Academy que estavam conversando e eu fiz o quê? A indicação desse lugar só pelo atendimento que eu tive. Sim. Só pela forma, mesmo sabendo que eu poderia ter pago um valor mais barato, poderia ter trocado menos peças. Só que realmente tinha necessidade? Tinha. Sim. Então, não esse é o ponto-chave para mim da proposta de valor. É você indicar as coisas que realmente têm necessidade. Você não precisa enganar a pessoa. Não precisa aumentar as coisas. Não deve enganar. Você Eu não colocaria dessa forma. Isso. Você não pode enganar as pessoas. Você pode usar a persuasão, você pode usar as técnicas de comunicação para fazer esse tipo de aumento de valor, contudo, sem enganar a pessoa. Perfeito, tá? É exatamente isso. Sem aumentar, peça desnecessária, produto desnecessário. Sim. Tá? Você consegue aumentar o seu ticket médio só melhorando o quê? A sua conversa. Exatamente. E por isso que é extremamente importante você entender qual é a sua proposta de valor para o seu cliente. E a proposta de valor, ela é válida para o cliente desde que o cliente queira aquele valor. Não adianta eu ficar falando, por exemplo, compra um carro maior, uma SUV, porque você vai ter muito mais espaço para alguém que é solteiro, para alguém que quer um carro esportivo. Aquilo não é valor para ele. Então, agora, para alguém que é casado, que o filho acabou de nascer, poxa, já é uma grande diferença. Não, eu preciso carregar o carrinho do bebê, eu preciso carregar um monte de mala, eu preciso carregar um monte de coisa, tem que ter espaço para o bebê. Né? Então, você já começa a pensar de uma outra forma. Então, essa situação já passa a ser valor para ele. Então, conhecer o cliente... Opa, tô dando spoiler, né? Semana que vem. Mas está diretamente relacionado. Totalmente. Você não tem... uma das coisas, antes da gente entrar na relação valor-cliente, eu queria aproveitar uma questão. Quando a gente pensa em valor de um produto ou de um serviço, ele tem que ser definido logo no início. Sim. E ele tem o quê? Todo produto do serviço tem um único valor? Ou você pode melhorar esses valores de acordo com o perfil de cada cliente? A gente começa primeiro entendendo o que a gente já tem. Então, quando acontece dessa forma, é muito engraçado. Lá nos treinamentos, né, no Instituto, o que acontece quando a gente começa a explorar isso daí com o empresário, ele começa, como eu disse, falando que tem o produto ou serviço para vender. E depois ele pega isso daí e ele fala, não, poxa, eu tenho essa característica aqui no produto, eu tenho isso daqui mais, isso daqui outro, falando de características do produto. Quando você fala só em características do produto, quando você fala só o que é o produto, isso não é proposta de valor. Isso é conhecer o produto. É extremamente importante para o empresário, sem dúvida nenhuma. Porém, você começa, aí entra aquela parte do cliente. Eu preciso conhecer o meu cliente, porque conhecendo o meu cliente, eu vou saber o que ele realmente quer, o que ele precisa. Vocês já ouviram falar de dor, de sonho? É exatamente nesse ponto que a gente vai mexer. Então, quando você pensa em valor, você tem que analisar duas coisas para mim. O seu produto e
qual a dor que ele resolve. Exatamente. E eu falo que assim, ó, todo mundo fala em dor. Tá? Para mim, dor, a primeira vez que eu escutei falar de dor, você às vezes está escutando aqui pela primeira vez, dor. Primeira vez que eu falei assim, nossa, eu vou dar um beliscão lá no meu paciente e vou ver como que ele sente. Ele é mais sensível, tá com dor de dente. Tá com dor de dente, tô com dor de cabeça. O que é essa famosa dor do seu cliente? Essa é a parte mais legal, né? Porque muitos empresários não observam isso. O que é a dor? A dor é aquilo que incomoda o nosso cliente. Então, o meu cliente está com fome, essa pode ser uma dor dele. Se é só fome, então qualquer comida serve para aplacar a dor dele. Agora, não, o meu cliente ele quer se sentir melhor, o meu cliente quer se sentir com uma experiência diferenciada enquanto se alimenta. Então, a dor dele é diferente dessa outra aqui. Então, ele vai buscar um restaurante diferenciado. Uma comida típica, porque é isso que eu quero experimentar. Um lugar diferenciado junto com essa comida típica para diferenciar. Então, para esse daqui, essa é a dor dele que ele quer aplacar. Para esse outro aqui, é só comida, porque ele está com fome. E aí a propaganda o marketing vai ser completamente diferente. Exatamente. E a entrega do valor também será diferente. Sim, exato. Porque aqui, e aí a gente vai falar de ticket médio, inclusive. Porque quando a gente está nessa situação, eu vou entregar fome, é uma situação. Quando eu vou entregar uma comida, algo diferenciado, essa dor aqui, ela está indo quase lá para o sonho. Porque tem a dor da fome, mas com algo a mais. E tem a questão do sonho, né? Que a gente acaba olhando muito junto, né? Porque, de repente, assim, o meu sonho é visitar o país que essa comida representa. Mas, de repente, eu não tive condições ainda. Mas eu posso amenizar o meu sonho já num restaurante temático. Dentro desse contexto, eu gosto de assistir muito aqueles canais de culinária. Aqueles programas de... Tipo Masterchef. Vamos fazer merchan aqui. Tipo Masterchef. Adoro aquelas provas que eles pegam assim, falam assim, só esse prato, arroz, feijão, bife e batata frita, famoso PF. Uhum. Agora eu quero que você transforme esse prato num prato Masterchef. Você fala assim, é arroz, feijão, bife e batata frita. Você pode pegar e entregar isso como fome. Sim. Você entrega e isso tem um preço e tem um valor. Exato. E agora você pode pegar esse prato ao final de, vamos falar assim, 45 minutos, como o povo adora, né? 30 minutos, 10 segundinhos ali para terminar, todo mundo desesperado. Ele entrega um prato, você olha e fala assim, não pode ser um PF isso daí. Uhum. Ele transformou aquele arroz, feijão, bife e batata frita num prato diferenciado. Sim. Então ali ele está agregando valor. Valor, exatamente. Ali ele está entregando a mesma coisa, o mesmo ingrediente, só que de forma totalmente diferenciada. Imagina que de repente o PF comum ele pagou R$20, o outro vai ser 50, 100, 200. Sim. Dependendo da situação. E o que ele fez diferente? A apresentação, o formato que colocou. Na hora de montar o prato, em vez de ele simplesmente colocar lá, ele pôs com uma forminha, colocou uma salsa, colocou isso, aquilo. Então, tudo isso daí faz a diferenciação. E aí entra um outro ponto muito importante, que é a questão do atendimento. Mesmo que seja um produto, como a gente está falando do prato aqui. Como o garçom entrega isso para lá e tudo mais. Porque tudo isso faz a diferença. Vocês lembram, se não me engano, lá em Dubai, né, que tem aquele restaurante que faz carne com ouro e tudo mais, que o rapaz, ele chega com a carne e ele vai temperar e põe o salzinho assim, escorrendo pelo braço. É sal comum. Diferenciado, é um sal comum. É um sal comum, só que a forma de aplicar ele dá o valor da experiência diferente. Exatamente. E aí, qual o preço dos pratos?
ticket médio vai lá para cima. Para você, é interessante aumentar o seu ticket médio? Quando você tem um ticket médio maior, a sua rentabilidade aumenta também. Faz A sentido? lucratividade também vai aumentar bastante. Exatamente. Quando a gente fala de rentabilidade, está diretamente ligado ao lucro. Então, assim, uma coisa que é extremamente importante agora é você pensar no seu produto, pensar no seu serviço e como empacotar esse serviço ou esse produto de forma diferente para agregar mais valor ao seu cliente. Essa é a principal questão quando você pensa em valores. É como você entrega esse valor para o seu cliente e como ele é percebido. E o grande detalhe não é só como eu entrego, mas é como eu entrego para mexer com o sonho, para mexer com a dor do cliente. Uhum. Então, se eu sei que ele quer um prato diferenciado, então como eu vou fazer essa entrega para que ele tenha esse prato diferenciado? Para que a experiência do cliente seja aquela que ele quer, mesmo que inconscientemente. Isso. Você não precisa ficar falando assim, olha o prato diferente. Não, olha isso. Não precisa entrar no seu marketing, nas redes sociais ou no próprio restaurante, falar assim, olha, meu prato é diferente. Porque isso daí vai acabar não falar isso de uma outra forma, totalmente diferente. E a gente até gosta de brincar subliminar. Isso, que é a famosa velada. Assim, você mostra aquele prato diferente. Como que você faz? Mostra um prato convencional. Sabe quando o pessoal diz assim, você come com os olhos? Sim. Começa exatamente nisso. Então, a apresentação faz a diferença. Então, se o meu cliente... E assim, quando eu vou abrir um restaurante, aí vamos pensar lá do empresário. Vou abrir um restaurante, o que eu quero? Qual o tipo de cliente que eu quero? Eu quero um cliente que vai apenas comer para passar fome, ou eu quero alguém que quer uma experiência diferenciada? Aqui eu tenho um preço, aqui eu tenho outro preço. Eu tenho uma estrutura e eu tenho outra estrutura. Exatamente. E aí aqui eu entrego um valor, aqui eu entrego outro valor. Qual que está certo? Os dois estão. Depende da sua estratégia de negócio. Uma loja de confecções. Nós temos lojas de confecções para todos os lados aí que vendem preço. Então, qual é a estratégia deles? É vender muito. Você ganha por peça é muito pequenininho. Você ganha no volume de vendas. Exatamente, na escala, como a gente gosta de dizer. Uhum. Agora, tem aquele outro que é quase alfaiataria. É uma loja de confecções também, mas é quase alfaiataria. Você vai lá, tem um atendimento diferenciado, aí oferece um cafezinho, você vai lá, experimenta, aí vem a costureira, o costureiro, né, faz exatamente o que precisa para ficar certinho a roupa em você. Faz o ajuste fino ali para você. Perfeito. Deixa aquela como roupa... Como se fosse um alfaiate que fez. Isso. Deixa aquela roupa personalizada. Isso gera um valor, gera uma escassez até, porque aquele vestido é único. Exato. Essa é uma das coisas, né? Poxa, é uma mulher que vai comprar um vestido. Ela quer ser diferente. Normalmente, né, vai numa festa, alguma coisa assim, ela quer ser diferente, ela quer ter destaque dentro daquele evento. E aí ela chega lá e tem uma outra, tem umas duas, tem umas três, com um vestido exatamente igual. Ela vai se frustrar Coitado demais. do marido. Coitado do marido, coitado do companheiro, da companheira. Eu tenho até dó, porque a mulher chegou num evento e tem outra com a mesma roupa. É terrível. É terrível. É terrível. Quem é casado aqui sabe. Tenho certeza, se não aconteceu, se prepara. Agora, vamos para o outro lado. Ela vai numa loja que tem esse trabalho diferenciado. Vestidos exclusivos, só tem uma única peça daquele vestido. Ela vai lá, a costureira, o alfaiate faz todos os ajustes que precisa para ficar impecável no corpo dela. Ela chega na festa, somente ela daquele jeito. Ela foi no salão, fez aquele cabelo, maquiagem. Ela chegou e é destaque lá, todo mundo olhando para ela, elogiando. Nossa, que vestido bonito, nossa, que penteado. E ela vai realmente se sentir diferenciada.
E ela tem um detalhe, ela tem uma certeza, que ela é exclusiva. Exatamente. Ela é exclusiva. Aquela roupa, ela já sai de casa com aquela assim, ó, aquela diferença. Aquela sensação. Aquela diferenciada. sensação, porque ela sabe que Esse aquela é quando roupa, a gente está trabalhando no sonho. aquela roupa ninguém vai ter. Exatamente. E aí, Então, imagina o valor disso. o empresário, na hora que ele vai comprar o vestido, ele está pensando exatamente nisso. Como eu quero que as mulheres, as minhas clientes que estejam vestindo esse vestido se sintam? Ela vai se sentir com esse vestido? Ah, é um vestido curto, é um vestido longo, vai ter um racho, não vai ter? Ele vai olhar pensando exatamente nesses aspectos, para que ela se sinta desse jeito. Ela vai comprar um vestido? Não, ela vai comprar essa experiência no evento. Se eu que tenho a loja de confecções, que vou comprar o vestido lá no meu fornecedor, tenho clareza nisso daqui, eu entrego essa proposta de valor e ela vai pagar o preço por isso. E ela paga. E ela paga. Exatamente. Paga o preço. Você pode cobrar aí o preço justo que você vai ver que ela vai pagar. Porque ela está tendo uma experiência diferente. Então, consequentemente, quando eu falo um preço justo, não estou falando um preço baixo. Estou falando um preço alto. Custo-benefício. Custo-benefício. Você está pagando a exclusividade. Exatamente. Você não paga só... Ah, mas aquele tecido não vale tudo isso. Já escutei várias pessoas falarem isso. Vão numa loja nesse estilo e ela fala assim, mas esse tecido não vale isso. Tá, tudo bem. Ele pode até não ter um preço para isso. Só que o valor que a empresa está dando naquele tecido, ele vale aquele preço. E aí é que entra um ponto, né? Ah, mas vários empresários falam isso, mas eu preciso vender mais. Perfeitamente. Só que você quer só vender mais ou você quer vender mais para essas, usando o mesmo exemplo, para essas mulheres? Porque senão eu quero só vender, você vai trabalhar com uma estratégia de preço, não de diferenciação, não de valor. Que também está correto. Está correto, totalmente. Que também são estratégias diferentes. Aqui você vai vender um balde cheio de peças, aqui você vai vender uma. Você vai... Totalmente o valor correto que você vai demonstrar são diferentes. São exatamente diferentes. São valores diferentes. O público que vai comprar... com o seu público. Isso, o público que vai comprar também será um público diferente. Não necessariamente vai ser o mesmo cliente para os dois valores. Então, você consegue selecionar, de acordo com o que você mostra de valor, você consegue também selecionar o seu público. Exatamente. É aí que você seleciona o seu público. Ah, mas eu tenho uma loja de confecções, eu quero o público A, como o pessoal normalmente fala, né? Então tá, ótimo. Como é que eu faço para atrair isso? Você tem que primeiro começar o marketing lá onde está o público A. Você tem que falar com o público A com a língua do público A. Então, se são empresários, se são donos de empresa que estão sempre falando de investimentos, independente do seu negócio, você tem que falar essa língua também. Poxa, o seu melhor investimento, se a gente estiver falando de roupas, né, e vou vender para homem, por exemplo, você vai falar, ó, esse terno aqui vai fazer toda a diferença na hora que você tiver com um cliente potencial. Você está fazendo uma prospecção diferenciada, o seu cliente vai perceber que você tem mais valor porque você está se apresentando de uma forma diferenciada. Então, eu vendo para ele pelo que ele quer. Não, vende aí mais um terno. Você precisa de terno para poder trabalhar. Esse terno aqui cai bem, esse terno é um terno de microfibra, disso, daquilo, tem esse tipo de linha, esse tipo... Isso daí... O cliente vai querer saber? Até vai, mas depois que ele já comprou a ideia. Isso, eu falo que assim, depende... Hoje eu já estou até numa situação. A minoria dos clientes compram por essa característica. Ele vai comprar até às vezes assim, ó. Eu falo que tem uma outra experiência que o cliente compra o terno. Eu vou falar assim, ó, em casa. Em casa... Depois dessa experiência, tem uma outra experiência que ele me vende.
ele não precisa nem me falar qual é o tipo de tecido. Uhum. Amarrota. Ele é fácil de passar. Se ele falar para mim assim, ó, olha, é um terno de microfibra, de fibra de Não casca importa. de bambu. A pergunta é fácil de passar? Ele me dá toda a experiência, mas ele fala assim, olha, ele amarrota muito e ele não é fácil de passar. Fácil de passar, eu já penso na minha esposa, ela falando na minha cabeça assim, por que você comprou esse terno? E assim, não é falar só, né? É Não, falar... falar a vida inteira. E o porquê o amarrotar? Porque eu não pego o terno, coloco no cabide e coloco dentro do meu carro. Eu dobro o terno e coloco no meu carro. Exato. Ela passou, eu já aguentei. Você imagina no fone aqui ela falando na cabeça. Você imagina isso. E aí você pega, aí ela passou, colocou tudo bonitinho. A hora que eu vou usar o terno, eu dobro ele, coloco no carro. Uhum. E aí eu vou amarrotado. Você imagina a experiência. Exato. Então, se ele me falar desse valor, num segundo momento, é até mais importante do que se ele falar que tipo de linha, que tipo de característica. Isso você vê que muitas pessoas hoje têm. Tem um tópico bastante interessante no livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê, que é exatamente esse aspecto. Então ele traz o círculo dourado, o Golden Circle, que é começar pelo porquê. O porquê, o seu porquê para comprar um terno pode ser o não amarrotar. Uhum. E aí depois vem como não amarrota. Porque tem um tecido diferenciado, assim, não sei o que mais. E a marca X, que é o quê? É a última parte. Então, ele pode até querer saber alguma coisa a mais? Pode, mas ele já comprou lá no porquê. Uhum. Então, na hora que eu... percebe? Questão da proposta de valor. Se eu entendo que o meu cliente, ele não quer ficar ouvindo a esposa reclamando e tudo mais, porque é a esposa que cuida da roupa, e mesmo que seja ele próprio e ele não tem paciência de ficar passando roupa... Que é chato passar roupa, hein? Vamos falar a verdade. Nossa senhora, eu faço isso daí também. Aí Jesus. o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai trabalhar é exatamente esse aspecto. Eu não vou chegar e falar assim, você quer comprar um terno que não amarrota? Não é isso. Mas a gente vai conduzindo a conversa. O que você precisa? E o que você faz? Você é empresário? Então, você usa o terno em várias ocasiões. Eu imagino que a vida de empresário é extremamente complicada, corrida e tudo mais. Mas a gente tem algumas opções interessantes aqui com tecidos que não amarrotam. Então, isso dá uma praticidade fantástica. Pronto, ganhei. Você já contou uma história... Você já levou a pessoa... Por quê. Então, assim, por que ele vai comprar esse terno e não aquele outro? Por que ele vai comprar na minha loja e não na minha concorrente? Porque eu envolvi entregando o valor para ele e começando exatamente no porquê dele. Qual é a dor dele? Ouvir reclamação ou passar pela chatice de ficar passando roupa. Isso aí. Então, você ter uma ideia do valor do seu produto para o seu cliente é extremamente importante. Extremamente. Faz total diferença na hora da venda. E do marketing também, né? Na hora do marketing. Começa até porque, a explorar a parte do marketing né? Até porque para você vender, você entrou primeiro com o marketing. Sim. O cliente chegou atrair, lá, né? Ele chega normalmente através do marketing. Exatamente. Então, isso é muito comum a gente trabalhar essa parte. Exatamente. E na hora da negociação, o valor, na hora de passar o preço, o valor, ele é importante ou não? Se você trabalhou, principalmente nessa característica do círculo dourado, né? Você já falou sobre o porquê e tudo mais, você já está entregando o valor e ele comprou a ideia, e aí a gente tem que estar bastante perspicaz, né, para poder perceber. Quando a gente chegar no preço, ele vai ter reclamação de preço? Claro que sim. Todas as negociações têm. Objeção é normal. É normal. Porém, ele já está preparado para fazer a negociação, propenso a fechar. Então, você vai explorar ainda mais esse aspecto que ele já comprou a ideia lá atrás.
Então você faz uma revisão ali, você faz Exatamente. os principais valores. Voltando no exemplo do terno, né? Ó, esse terno é aquele que não amarrota que eu te falei, tá? Ele custa 500. Esse outro aqui, ele É o pode que amarrotar, amarrota. só que ele custa 200. Poxa, mas é muito, tal, não sei o que mais. Ó, não, a gente pode trabalhar com os dois têm extrema qualidade, mas esse daqui ele vai te dar muita praticidade, ele vai te ajudar, você vai ganhar muito mais tempo do que com esse outro aqui. Faz diferença para você a questão do tempo? Faz diferença para você essa facilidade de não se preocupar em passar a roupa e tudo mais? Aí ele vai pensar custo-benefício. Ah, me dá um desconto aí então nesse daqui, vai para eu levar? O que você consegue fazer nesse de R$ 500? Aí de Ó, repente você faz 450. no de 200 eu consigo um desconto, mas no de 500, esse daqui, por não amarrotar, por não fazer isso, esse eu consigo melhorar a Sim. forma de pagamento. Faça em 2 vezes para Faço em você, 2 vezes para 3 você, vezes. melhora. Você não precisa, muitas vezes você não precisa Dar desconto. tirar o preço, não precisa tirar preço do seu produto. Exatamente. Muitas vezes o que a pessoa está precisando é melhorar a forma de pagamento. Sim, Então, às vezes, quando você vai montar o preço do seu produto, pensa já na forma de pagamento alternativa. Se você tiver uma forma de pagamento alternativa, você já consegue o quê? Melhorar a condição para o seu cliente. e isso daí é uma das coisas. Quando a gente vai estudar o cliente, né, o nosso cliente, não perca a semana que vem. Semana Spoiler que de vem, novo. Semana que vem nós vamos falar sobre clientes. Quando a gente vai estudar, a gente já sabe se ele tem condições de pagar aquilo ou se ele não tem condições de pagar aquilo. Se o custo, né, em preço, é uma objeção de verdade, ou melhor, é só uma objeção ou é um problema que a gente precisa resolver. Porque, de repente, a pessoa, o nosso público, não tem dinheiro mesmo para pagar aquilo. Sim, Então, não adianta a gente criar 1001 citações, estratégias, ele não vai comprar porque ele não tem dinheiro. naquele mês ele está sem dinheiro, aconteceu um imprevisto. Até generalizando um pouco mais. Ah, o meu público é pessoal de classe C, por exemplo. Ele tem recursos menores. Uhum. Então, eu vou oferecer o terno de 500, ele não vai ter condições de comprar. Ele realmente não tem. Ele vai dar preferência, por exemplo, para comprar comida, né, para fazer uma compra lá para casa dele, do que comprar o terno. terno de R$ 500. Então, ele prefere o de 200. Que Então, também não tem problema. Não tem problema nenhum, porque o público é esse. Agora, eu tenho um público classe A, ele tem condições financeiras, ele vai chiar no preço? Claro que sim, todas as negociações têm isso. Só que a diferença é que esse daqui a gente sabe que não é um problema, é só uma objeção. Aí entra exatamente aquilo que você falou. Ah, se você precisa, eu te divido. Só de você oferecer a divisão, ele não quer a divisão, mas ele quer que você faça alguma coisa por ele. Só de você oferecer, ele já vai achar interessante e tal. No final, ele vai acabar fechando, às vezes até à vista. Às vezes, isso é verdade. Muitas vezes, assim, mesmo que você fez alguma coisa por ele, Exatamente. o grande detalhe, e aí eu falo que em todas as classes, o que ele quer sentir é que você está próximo dele, que você entendeu a situação dele, Está conectado. está conectado. Com ele. E aí você consegue o quê? Você consegue, às vezes, você faz várias opções de pagamento, até mesmo às vezes desconto. Isso. Olha, se você fizer no Pix, eu te dou esse desconto. Ah, não, eu não estou com dinheiro agora. Isso pode acontecer. Eu preciso passar num crédito, mas no crédito podia passar em uma vez só, mas pô, se eu dividir em duas no mesmo valor, facilita minhas outras contas. Você sabe que assim, né? Quando a gente fala de empresários, altos executivos e tudo mais, né? Grandes empresas, o pessoal não tem dinheiro na mão, não tem dinheiro na conta, tá tudo aplicado. Então, o que ele faz? Normalmente é tudo no crédito, porque primeiro ele tem o controle, né? Ele consegue fazer o controle financeiro pela fatura do cartão. Chegou na data lá do vencimento da fatura, ele vai lá, tira da aplicação, porque venceu, então ele já teve o rendimento, e vai lá e paga tudo, sem problema nenhum. E ainda ganha milhas. E ganha milhas. Exatamente. E muitos viajam com essas milhas Sim. o ano inteiro. Exatamente. E aí, o cara não tem dinheiro. Não é que ele não tem dinheiro, está aplicado.
Dinheiro parado na conta é dinheiro que a gente está perdendo. Dinheiro desvaloriza. Dinheiro na conta corrente não gera nada. Quem tem planejamento financeiro, né? E normalmente grandes executivos, grandes empresários, todos eles têm, já porque eles já passaram por esse aprendizado, está tudo aplicado. Não tem dinheiro disponível para ele mesmo. Né? E uma coisa importante, ele separa PF de PJ. Essencial, essencial. Primeira coisa, para quem é empresário, pessoa física é um, pessoa jurídica é outro. Entes totalmente separados. Separados. Eu conheço vários amigos, vários empresários, que eles falam assim, nossa, minha empresa tá assim, ó, terrível, não vende, não dá lucro, não tá numa situação difícil. E aí você começa a conversar com a pessoa, você começa a olhar o que está acontecendo. E aí você vai ver que o problema não está no PJ, está no PF. Exatamente. É uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhar nos nossos treinandos, é exatamente esse aspecto. A gente começa a entender ele como pessoa e quando a gente chega na parte financeira, a primeira coisa que a gente percebe em 95%, não, acho que uns 97% dos casos, é que tá tudo misturado. Aí ele fala, uma das dores, né? Já que a gente está falando de dores, né? Poxa, eu não vejo o dinheiro da minha empresa. Eu acho que eu vou parar com isso, porque, nossa, eu trabalho pra caramba e nunca vejo o dinheiro da minha empresa. Minha empresa não dá lucro. Aí primeira coisa que a gente vai pedir, vamos pegar os seus controles aí, vamos analisar os indicadores. Hã? Indicador? Que isso? Indicador é o que é? É seta? É seta do carro lá? Exatamente. Então, assim, ele não tem. Como é que você anota o que você gastou, o que você recebeu? Eu não faço isso, não. Põe o dinheiro aqui na conta, põe aqui no caixa e depois, quando tem que pagar as coisas, eu vou lá e pago. Ou está aqui no caixa da empresa, ou então está lá na conta do banco. Tá, mas e como é que você faz para analisar suas despesas variáveis? Como é que você faz para analisar suas despesas fixas? Quanto que é o faturamento? Quanto que ficou de lucro? Teve lucro a empresa ou não teve? Não sei de nada disso, não. Eu sei que se sobrou dinheiro, tá bom. Se não sobrou, aí a gente vai vendo por que a empresa não está prosperando. E você vê também uma outra questão. A questão é sobrou um pouquinho, eu mereço. Isso. Essa é uma das coisas. Bom, tecnicamente a gente chama de autossabotagem. Uhum. É a desculpa da autossabotagem. Poxa, eu preciso guardar dinheiro. Muito interessante, né? Teve uns dias atrás, né, atendendo um dos nossos clientes, aconteceu exatamente isso. A empresa precisa fazer investimento, precisa comprar um outro computador, tal, ia contratar um outro funcionário e precisava tudo. Uma nova mesa, computador, todos os equipamentos. Todos os equipamentos. E aí, uns 2 meses antes, né, tinha sobrado, né, um pouco a mais. Tinha sobrado um pouco a mais. Isso. Aí, quando a gente sentou, foi mais ou menos no meio do caminho, né? Entre esse um mês antes, tinha acontecido sobrado esse daqui, e no mês seguinte ele ia contratar. A gente sentou para conversar, e aí ele falou assim, poxa, o funcionário vai começar mês que vem, porque eu já estou contratando, já está em processo de seleção. Nossa, vou ter que gastar para caramba, vou ter que comprar mesa, computador, isso, aquilo outro, cadeira. Mas e aí, como é que foi o seu planejamento para você... Contratar a pessoa. Contratar e parte da contratação requer equipamentos, requer móveis e tudo mais. Como assim planejamento? A hora que eu estava precisando, não estava aguentando mais, eu comecei a ir atrás. Poxa, mas você não se planejou para isso? Né? Primeiro, pensando na empresa como um todo, né? Toda a parte operacional da empresa, e em segundo, no financeiro. Não, a gente não faz isso não. Isso é uma coisa que a maior parte dos empresários não fazem. E aí veio a segunda parte, né? Aí falando um pouquinho mais tal sobre isso, explicando sobre planejamento, né? Entender antes, né? Colocar marcos, né? Que mostram o momento que... esse é o momento que eu tenho que contratar e tudo mais. Aí ele soltou exatamente essa. Nossa, eu estava precisando tanto trocar de carro e, poxa, mês passado acabou sobrando um pouquinho mais, fui lá e fiz a troca e fiz um financiamento. Aí eu falei, exatamente isso que você disse. Poxa, se você tem um investimento grande, que é um funcionário a mais,
Você está me reclamando que você tem um monte de coisa e você foi lá e gastou dinheiro. Ah, mas Trocar eu mereço. o carro. Mas eu mereço, eu preciso de conforto. O tanto que eu trabalho, eu viajo pra Trabalho caramba. tanto, eu trabalho tanto, eu acordo cedo, eu fico aqui, ó, aguentando funcionário, eu aguentando cliente, eu trabalho até tarde, E a não desculpa paro. dele é que ele viajava muito. Por isso que ele precisava de um carro novo. E aí você vai ver o carro dele, não era Não era carro, problema, não. Tinha problema. conforto. Tinha conforto, Tinha conforto. segurança, tudo tranquilo. Aí ele começou, a gente foi explicando, né? Ele começou a entender que foi uma autossabotagem e a desculpa dessa autossabotagem foi exatamente o preciso porque eu mereço, porque eu estou trabalhando. E isso daí vale não só para essa parte, alimentação. Para tudo. Sabe aquele cafezinho que você fala assim, ó, você sai, vai visitar um cliente. Visitou o cliente, tudo bem. Na hora do cliente lá, um cafezinho aqui, ok. Sim, Mas faz parte até, faz né? parte, isso daí é normal. Eu falo que isso é um investimento na empresa. Sim, sim. Agora, terminou a reunião com o cliente, por exemplo, passa na frente de uma cafeteria e fala assim, nossa, essa reunião foi difícil, eu mereço um cafezinho. E você está indo para a empresa e na empresa tem o café. Exatamente. Isso daí, aquele cafezinho é PF, aquele cafezinho não é PJ. É, exatamente. Então, coloca na sua conta PF. Exatamente. Ao invés de colocar na sua conta PJ. Você merece por causa do PF. Sim. Não por causa do PJ. E isso muda o valor. E não tem problema nenhum se for uma comemoração. É ótimo. Vale Sim. a pena, sim. Vale a pena comemorar. Ah, pô, a negociação foi difícil, mas, pô, a gente conseguiu fechar o negócio. Vou parar lá, vou tomar... aproveitando o calor de Ribeirão Preto, vou tomar um açaí, um sorvete. Ou até mesmo um cafezinho, mas para comemorar esse fechamento. Show de bola. Só que isso daí, você disse, é meu, é pessoa física, é PF. Isso não entra na conta da PJ. Exatamente. Agora, não, eu vou lá porque foi difícil, mas eu não fechei o negócio ainda. Não, mas eu mereço, que eu estou cansado. Nossa, a negociação foi muito difícil. Tá, tudo bem. Você também merece. Só que, eu estou apertado de tempo porque tem um outro compromisso. Além disso, eu estou sem dinheiro porque, nossa, eu precisava ter fechado isso daí para poder pagar uma conta que vai vencer. Então, quer dizer que você vai fazer um negócio que vai atrapalhar o seu cronograma de tempo, vai te atrasar para o próximo compromisso e, além disso, ainda vai mexer no seu caixa, mesmo que seja, mas é R$5. Não importa. De 5 em 5 reais. Exatamente, está mexendo no caixa. Seja da empresa ou seja o seu próprio, pessoa física. E a pergunta que eu vou fazer: você estudou o valor do seu produto para poder tomar esse cafezinho? Se você quer ter esse cafezinho, se você quer ter todas essas coisas, como que está o seu ticket médio? Quando você estuda o valor dos seus produtos, quando você estuda qual o perfil do seu cliente, você vai conseguir o quê? Você vai conseguir agregar valor ao seu produto, aumentar o ticket médio, e aí você vai conseguir esse cafezinho de forma muito mais tranquila. Sim. Porque o seu ticket médio mais elevado, você consegue também vender mais fácil, se você consegue falar sobre os valores. E aí, esse eu mereço, aí eu concordo com você. É válido. Aí é assim, ó, eu mereço, eu trabalhei bastante, eu estou fazendo e eu estou conquistando. Aí essa recompensa é válida. Sim. E você percebeu, né, que eu sou um desses merecedores do café, né? Tanto que eu já tomei de cafezinho agora. Cafezinho aqui você já viu aqui, né? O cafezinho ele fica aqui na nossa mesa, tá? Tem água e café. O café já foi muito. Agora a água Antes de começar o podcast e durante. Antes, durante e depois. Café é nossa especialidade. Vocês viram que assim, ó, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Exatamente. Isso daqui é extremamente importante para o nosso podcast. Senão, sem ele não sai nada aqui. Acaba a nossa energia para poder falar para vocês. Vamos lá, então. Semana que vem, como que nós estamos?
Vamos dar um spoiler já para o pessoal. Semana que vem vai ser muito live. conectada com a de hoje, porque nós vamos falar de segmento de clientes. Então, é entender quem é o nosso cliente, o que a gente vai fazer de diferente, o que a gente pode, sabendo dele, o que a gente traz para o nosso lado para a gente fazer para ele. Então, conhecer o cliente, primeiro, essa é uma grande pergunta que muitas pessoas têm. Eu primeiro conheço o meu cliente ou primeiro eu desejo o meu cliente? Então, a gente tem duas situações aí. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos deixar para a próxima semana? Vamos deixar para a próxima semana. Vamos deixar Esteja para a próxima... aqui. Na próxima semana nós vamos falar sobre clientes. Então, já peguem suas dúvidas, nós já vamos deixar aqui, ó, já vai estar programado para a próxima semana. Já escreva nos comentários do próximo vídeo, tá? Não precisa esperar chegar o vídeo, começar nosso podcast, tá? Você pode já durante essa semana, amanhã já vai subir no YouTube ou em breve, tá? Então já vai estar programado e aí você faz o quê? Já deixa a sua dúvida lá, que essa sua dúvida pode virar ou um novo assunto do podcast ou também ele pode virar o quê? Uma pauta nossa aqui já de discussão. Já vamos vamos esclarecer as suas dúvidas já na próxima semana ou mesmo durante aí a semana nos comentários, vamos respondendo os comentários também. Então, se você tiver interesse, já aproveita e já deixa suas dúvidas e já fale também sobre esse nosso podcast de hoje. Tire suas dúvidas, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, já pode escrever lá e também já vamos avaliando e vamos retornando para vocês. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Na próxima semana, se você tiver dúvidas sobre segmento de cliente, nicho de mercado, como o pessoal gosta de chamar, já coloca a sua pergunta lá nos comentários do próximo vídeo que ele vai estar disponível a partir de amanhã já. Porque a gente pode pegar as suas perguntas que estão ali e já incluir no próprio vídeo, como a gente faz ao vivo, né? Então a gente já coloca para você as respostas durante o próprio GIFcast. Outro ponto nos de agora é você começar a colocar os seus comentários para o que você está achando do que a gente está trazendo para você. Está sendo válido? Está ajudando você a entender melhor a sua própria empresa, a se entender como empresário, como empreendedor, a olhar para a sua empresa como um negócio e não só como um lugar para trabalhar? Comenta aqui para a gente quer saber se a gente está conseguindo colaborar contigo. E se você gostou desse conteúdo, já aproveita agora, já dá um joinha, compartilha Excelente. com os amigos. Joinha aumenta a taxa de visualização. Se você gostou do conteúdo, por que não passar para o seu amigo? Passa para as pessoas que você conhece para desenvolver. Todos nós crescemos juntos, todos nós ganhamos juntos. Existe espaço para todos nós. Isso é o que eu sempre levo para a minha vida empresarial. Eu não tenho concorrente, eu tenho amigos, eu tenho colegas que trabalham no mesmo segmento. Por quê? Se eu for o único exclusivo, é monopólio. E não vai dar certo. Nós vamos precisar de parceiros. Igual estamos aqui, hoje fazendo esse podcast, são parcerias. Se você tem parceiros, você consegue alavancar a sua empresa. E para a gente encerrar, para a gente finalizar, então, Marcos, queria que você deixasse agora a sua mensagem desse vídeo para podermos já falar com os nossos clientes. Perfeito. Bom, como mensagem e para você que é empresário, conheça muito bem o seu produto. Imagino que isso você já sabe, né? Tudo que ele faz, o que ele proporciona, quais todas as características. Aí vem a segunda parte. Conheça muito bem o seu cliente. Tudo que ele gosta, como ele gosta de ouvir sobre qual tipo de assunto, que música que ele gosta, o que ele quer como sonho dele, né? O que ele quer alcançar, quais são as dificuldades deles, quais são as dores dele. Conheça tudo isso daí. Conecte esses dois. Como o meu produto vai resolver essas dificuldades, esses sonhos, como é que eu ajudo o meu cliente a achar aquele sonho
com o meu produto ou o meu serviço. Conectei isso daqui, você já começa a trabalhar o que a gente chama de proposta única de valor. E aí você começa a usar isso daí no seu marketing, começa a usar isso daí com a sua equipe de vendas para atingir o seu cliente. E a gente vai falar semana que vem mais sobre o cliente para te ajudar nessa preparação disso aí tudo. E principalmente, aprecie os resultados que você vai ter com isso daí, porque eu tenho certeza, o seu ticket médio vai aumentar, automaticamente você vai ficar muito feliz com essa rentabilidade extra. Então, pessoal, espero vocês aqui na próxima semana no GFcast. Curtam esse vídeo, deem joinha, sigam o nosso canal para aproveitar todo o nosso material. Nossa plataforma Multicast tem vários episódios de vários segmentos. Então, compartilhe com seu amigo, compartilhe com os empresários e aí tire suas dúvidas. Mande mensagem, siga nossas redes sociais, siga também o canal do Marcos. Nós vamos colocar aqui também qual é o canal do Marcos Ferri para você ver o conteúdo que ele posta no YouTube, tudo que ele faz também de desenvolvimento empresarial. Então, aproveita e já veja aqui na descrição do vídeo o canal do Marcos. Só procurar @MarcosFerri que você vai me achar lá. Então, espero vocês na próxima semana. Marcos, muito obrigado. Excelente, mais um bate-papo aqui que é sempre fantástico. Eu adoro falar sobre esses assuntos. É excelente. Extremamente enriquecedor para mim e tenho certeza que para vocês também. Espero que vocês tenham gostado e vamos então para mais um dia de serviço. Por que esse horário? Porque agora é hora do quê? De começar a atender as pessoas, começar a vender e colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui neste vídeo no dia de hoje. Agora é hora de entregar o valor que a gente aprendeu, que a gente tem. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Boa semana!